Bom dia, galera. Estamos aqui essa semana de novo para falar dessa vez sobre os números binomiais. E números binomiais são números de uma forma diferente do que vocês estão acostumados a ver. Os números binomiais, eles têm essa forma aqui, ó. Eles têm um parênteses, um par de parênteses e dois números dentro dos parênteses, um número em cima e um número embaixo. Esse número de cima, ele vai representar o numerador do meu número binomial. E o número de baixo vai representar a classe do meu número binomial. Observem aqui embaixo, gente. Aqui está um exemplo de um número binomial. Esse aqui é o binomial 7, 5. 7 é o numerador e 5 é a classe. Tentem não confundir com uma fração, tá, pessoal? Por mais que seja um número em cima do outro, a gente não tem um traço aí separando esses dois números. Então isso não é uma fração, isso é um número binomial. Mas da mesma forma que uma fração pode ser transformada em um número mais comum, um número que vocês estão mais acostumados a conseguir quantificar, basta a gente dividir o numerador pelo denominador, né? Os números binomiais a gente também consegue calcular de uma forma que ele vire um número normal também, tá, gente? E como que a gente faz isso? Lembrando que, como a gente tem dois números, a gente vai fazer da seguinte forma. Percebam que vocês já viram isso antes. A gente vai fazer o fatorial do de cima dividido pelo fatorial do de baixo vezes o fatorial da diferença 7 menos 5, 2 fatorial. Vocês já tinham visto isso antes, galera, na combinação. A mesma coisa. Quando a gente tinha uma combinação de 7 elementos 5 a 5, era justamente assim que a gente calculava o número de combinações possíveis. Fatorial do primeiro dividido pelo fatorial do segundo vezes o fatorial da diferença. Isso faz, pessoal, os números binomiais estarem diretamente ligados à combinação. Quando a gente fala o número binomial 7 e 5, a gente está falando da combinação de 7 elementos 5 a 5. É absolutamente a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos só terminar de calcular aqui. Aqui, lembrando que a gente pode descer o fatorial do 7 até onde a gente quiser. Então, para a gente poder cortar embaixo, a gente vai descer até o 5 fatorial. Cortando o 5 fatorial, vai ficar 7 vezes 6 em cima, 2 vezes 1 embaixo, 42 dividido por 2, 21. Então, o número binomial 7, 5, ele equivale a qual número comum que vocês estão acostumados? Ao 21. E todo número binomial a gente vai poder fazer esse cálculo, tá, gente? É sempre dessa mesma forma. A gente faz, pensando aqui no nosso número binomial geral, né? Fatorial do de cima dividido pelo fatorial do de baixo vezes o fatorial da diferença. Assim que a gente faz o cálculo de um número binomial, beleza? E esses números binomiais, gente, eles têm algumas propriedades. A primeira propriedade é que como a gente vai transformar ele, como a gente vai calcular ele através de um fatorial, a gente viu que nos fatoriais a gente não trabalha com números decimais, né, gente? E nem com números negativos. Então, obrigatoriamente, pessoal, esses dois números que compõem o número binomial n e p, eles têm que ser naturais. A gente não vai ver negativos, a gente não vai ver decimais, números com vírgula, beleza? Só que a gente pode ver o zero, beleza? A gente lembra que 0 fatorial é igual a 1, tem como calcular, né? Então, n e p são números naturais, ok? E uma segunda propriedade, gente, é a seguinte. Quando a gente for visualizar esses números binomiais, a gente nunca vai observar uma coisa desse tipo aqui, ó. Esse número binomial aqui não existe. O número de baixo não pode ser maior que o número de cima, tá bom, gente? Então, o P não pode ser maior que N. O número de baixo não pode ser maior que o de cima. Isso faz com que a gente tenha números binomiais limitados, gente. Observe o seguinte, vamos supor que a gente esteja pensando nos números binomiais que têm um numerador igual a 3. Quem são esses números binomiais? Vai ser o 3, 0, vai ser o 3, 1,
vai ser o 3,2 e vai ser o 3,3. Não vai ter o 3,4, porque aí o de baixo vai ser maior que o de cima. Então, quando a gente tem numerador 3, só existem esses números binomiais aqui. Existe essa restrição, beleza? E uma última coisa, gente. Existe uma comparação que a gente vai fazer, a gente vai ver isso melhor no próximo vídeo, mas tem algumas propriedades que fazem a gente calcular um número binomial de forma mais fácil. E o que acontece é o seguinte, quando a gente tem dois números binomiais em que o numerador é igual, então a gente vai ter numeradores iguais nesses dois binômios. Numeradores iguais, beleza? E também, observem os dois números de baixo, 3 e 1. A gente pode pensar, galera, 3 mais 1 não é igual a 4? A soma das classes dá justamente igual ao numerador. Então, a soma das classes dá igual ao numerador. Quando isso acontece, pessoal, esses números binomiais vão ser iguais, eles vão dar o mesmo valor no fim das contas. Vamos testar isso, gente. Olha esse primeiro. 4 fatorial, fatorial do de cima, fatorial do de baixo, fatorial da diferença. Vamos descer o fatorial de cima até a gente poder cortar o maior fatorial embaixo. 4 dividido por 1, 4. O 4,1, pessoal, fatorial do de cima, fatorial do de baixo, fatorial da diferença. Observe que eles já estão muito parecidos, ó. Só inverteu os fatoriais de baixo, não é, gente? Vai dar a mesma coisa. 4 vezes 3 fatorial, corta fatorial com fatorial, 4. Então, quando a gente tem essas duas coisas, numeradores iguais e soma das classes igual ao numerador, a gente vai ver que os números binomiais vão ter absolutamente o mesmo valor. Beleza, galera? Essas são as propriedades básicas dos números binomiais e com isso a gente vai ver uma gama de outras coisas nos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, abraço e até a próxima.